Alô, queridos irmãos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro e queremos meditar hoje sobre o seguinte tema: interesses. E nesse caso, estamos falando especialmente sobre interesses na igreja. O apóstolo Paulo fundou igrejas, mas ainda estavam muitas áreas que precisavam de um acompanhamento. Então ele tratou isso numa segunda ou terceira viagem, mas também escreveu cartas onde podemos ver quais eram as áreas que ainda precisavam ser tratadas. E nesse sentido, nós queremos ler um pouquinho sobre a carta aos Filipenses. Em cada igreja havia situações específicas que estavam requerendo um acompanhamento mais próximo. A Bíblia mostra, então, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, só por esse verso, nós notamos que faltava alguma coisa para Paulo realmente estar satisfeito com a igreja aos Filipenses. Que eles sentissem o mesmo, tivessem o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Quer dizer, estava faltando a união profunda dos membros dessa igreja. O texto continua: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui já estamos entrando um pouquinho mais profundo na situação. Havia contenda, falta de humildade e pessoas estavam buscando os seus próprios interesses. Continuando então, o texto afirma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, sobre a qual resplandeceis, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo mesmo. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo mesmo. Espero no Senhor Jesus Cristo, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Cristo, ou cristãos da igreja, com três atitudes diferentes. O apóstolo Paulo mostra que Timóteo era um obreiro exemplar, mas os outros, ou havia outros que tinham atitudes bem diferentes. Pessoas que estavam cuidando dos seus interesses,
pessoas que estavam cuidando dos interesses da igreja, e Timóteo cuidando também dos interesses da igreja e de Cristo. Vamos meditar um pouquinho sobre essas três áreas. O apóstolo Paulo escreve: porque todos buscam o que é seu. Isso é natural da natureza, da velha natureza humana. Querer estar em evidência, buscar na igreja seus próprios interesses. E por isso ele escreve: nada façais por contenda e vanglória, e não atente cada um para o que é propriamente seu. Quer dizer, é uma atitude errada estar na igreja procurando os seus próprios interesses de uma forma egoísta. A Bíblia nos mostra como é a vida numa comunidade cristã quando as pessoas buscam seus interesses. Tiago fala sobre isso também. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, quer dizer, de divisão em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ali há perturbação e toda obra perversa. Então, a pessoa que está lutando por seus próprios interesses e não pela edificação da igreja, vai ter problema com amargura, vai ter problema com inveja, e a sabedoria da qual se usa não é de cima, não é de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Quer dizer, procurar os seus próprios interesses não é uma atitude genuinamente cristã. A Bíblia diz já em Provérbios 6, essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, que Deus abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Uma pessoa que semeia contendas entre irmãos é abominável aos olhos de Deus. Deus sempre lutou, através de Cristo e seus apóstolos, pela união do povo de Deus. Mas lá onde pessoas buscam seus próprios interesses, essa união desaparece, e isso é abominável aos olhos de Deus. E, em geral, as pessoas usam a sua língua para promover seus interesses. A Bíblia diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, tantas pessoas, mesmo nas igrejas, ficam falando mal uns dos outros. E a Bíblia mostra que isso é uma atitude pecaminosa. Tiago 5, verso 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, ficar se queixando uns dos outros, falando mal dos outros, isso é abominável aos olhos de Deus. Quando vemos que outra pessoa procede de uma forma errada, a Bíblia deixa bem claro: devemos ir pessoalmente lá, falar pessoalmente com a pessoa, tentar ajudar, e se for necessário pegar mais 2 ou 3 testemunhas, e finalmente levar à igreja, e finalmente exclusão quando existe realmente pecado. Mas falar uns dos outros é uma atitude abominável aos olhos de Deus. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre seus lábios destrói. A pessoa se destrói a si mesmo quando fica falando mal dos outros. A Bíblia ensina: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo. Então, se a pessoa vai participar dos pecados alheios, a fofoca sempre está se tornando participante dos pecados alheios. Sempre se forma uma aliança entre o difamador e as pessoas que ouvem as difamações. Já não é mais Cristo o Senhor, mas o difamador que assume o controle da vida da pessoa. Provérbio 26, verso 20: sem lenha o fogo se apagará,
E não havendo intrigante, cessará a contenda. A contenda vai cessar quando não existe intrigante. Depois a Bíblia fala sobre interesse dos irmãos, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Aqui se trata de defender os interesses e a necessidade de crescimento da igreja. Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, esse deve ser o objetivo. Eu preciso ver de que forma eu posso contribuir para o crescimento, para a santificação, para a consagração dos outros a Deus e, naturalmente, cuidar da minha vida em primeiro lugar. Então, devemos considerar o que é bom para os outros. A igreja no tempo primitivo, a Bíblia diz, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia de coisa alguma que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então havia uma união perfeita numa igreja bem grande no começo. E uma das primeiras coisas que Satanás tenta é estragar essa união. E o meio que ele usa para isso é a língua para contaminar. Por isso a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu sempre devo me perguntar, será que aquilo que eu vou falar, ou será que aquilo que eu falei realmente transmitiu graça para os outros, ou será que serviu para discórdia, para brigas e assim por diante? Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nem um fofoqueiro edifica a igreja, ele simplesmente destrói. Mas o nosso dever é edificar-nos uns aos outros. Para o cristão espiritual, trazer bênção para os outros é um estilo de vida, é algo normal, ele vai abençoar pela sua presença e pelas suas palavras. Mas ele fala também sobre o interesse de Cristo. Quando eu olho para a igreja, eu devo pensar o que Cristo fez pela sua igreja. Porque todo mundo quer ser, e não o que é de Jesus Cristo, mas bem sabeis qual a sua experiência de Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. E depois a Bíblia diz, de sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele era Deus, mas ele se esvaziou. Ele tomou forma de servo, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Esse deve ser também o nosso sentimento, o nosso proceder. Nós lemos em Lucas 17, verso 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Quer dizer, nós nunca devemos pensar que somos a pessoa mais importante, somos a pessoa que merece toda a glória. A glória toda é só devida a Jesus Cristo e a ninguém mais. Nós podemos ser, no máximo, servos inúteis se fizermos tudo. Um exemplo disso temos no lava-pé. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Mansidão e humildade são características de Cristo. E a Bíblia diz, aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E assim como Cristo fez sempre o que agradava ao Pai, também nós o devemos fazer. Sempre devemos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça nessa situação? Então chegou o momento em que devemos examinar a nossa própria vida. Meu irmão, minha irmã, você tem se queixado dos outros, tem falado mal dos outros, tem causado discórdia, desunião entre membros da igreja. É importantíssimo que se retrate com essas pessoas, se necessário, publicamente, e começa a agir dentro daquilo que a Bíblia ensina, falar somente aquilo que transmite graça àqueles que nos ouvem.
Obrigado por assistir a essa meditação e que Deus o abençoe ricamente. Amém.